E esse aumento de capital aí, essa potencial oferta de ações anunciada pela Isa Energia, o que a gente pode esperar disso? A Taesa poderia seguir por esse mesmo caminho? A Isa Energia ficaria bem barata após isso? Vou tratar dessas questões aqui nesse vídeo. Vem comigo. Salve, salve, investidor, como é que você está? E veja a pergunta do nosso membro da comunidade FMI, Yuri. Ele trouxe aqui ISA E4 e Banco do Brasil. Do Banco do Brasil eu vou deixar para o final, porque eu já tratei dessa questão num outro vídeo aqui do canal, mas eu trago na sequência. Tudo indica que a cotação de ISA E4, que é a ISA Energia, vai ser pressionada. Para quem não tem elétricas ainda na carteira e tinha essa empresa no radar, seria um bom momento para entrar? A indicação é de que a cotação deverá seguir o preço a ser divulgado nessa nova oferta de ações. Você tem alguma expectativa de por quanto sairá essa nova remessa? Por que ele está tratando disso? Primeiro, tivemos aqui uma queda bem rápida nas ações da Isa Energia. No dia 2 de julho, as ações caíram 4% e continuaram caindo. E aí a gente está falando de apenas 2 pregões, com a ação caindo quase 5%, e o Ibovespa não caiu tudo isso. E essa queda decorre claramente dessa potencial oferta pública. Potencial porque ainda não teve confirmação, mas a princípio a intenção da empresa em fazer isso. Primeiro você precisa entender o contexto atual da Isa Energia, que é um contexto que envolve o segmento de transmissão de energia elétrica como um todo. Esse segmento está investindo fortemente em linhas de transmissão. Fortemente. Por quê? Porque as empresas, as principais empresas desse segmento, carregam contratos antigos que estão vencendo. E quando vence o contrato, automaticamente eu perco uma receita relevante. Como que eu faço para substituir essa receita? Através de aquisição de outras linhas ou aquilo que a gente chama de projetos Greenfield, construindo novas linhas, novos contratos, reforços e melhorias. Para tudo isso acontecer, é dinheiro que precisa ser injetado. E de onde que está vindo esse dinheiro? De endividamento. Não à toa que recentemente, a empresa, a Isa Energia, anunciou uma emissão de debêntures de 1,5 bi. É muito dinheiro. Essa é a 23ª emissão de debêntures. Luan, o que é uma debênture? É uma forma pela qual uma empresa, especialmente uma empresa com capital aberto na bolsa de valores, com ação na bolsa, é um meio dela captar dinheiro junto aos investidores sem ter que captar dinheiro no banco. Mas esses investidores não se tornam sócios. Eles até podem se tornar se a debênture for conversível em ação. Não é o caso, tá? Ó, você já pega aqui no título, não conversível em ação, então não pode virar sócio. Mas é uma maneira de você pegar dinheiro supostamente mais barato junto ao mercado. E no caso é mais barato mesmo. Se você fosse pegar 1,5 bi junto ao banco, ia ser uma taxa muito maior. Porque no final das contas, como essa empresa tem um rating AAA em escala nacional, ela pega IPCA mais 8, IPCA mais 7, que é uma taxa baixa. No banco vai ser muito mais alto do que isso. Então, no final das contas, a maneira mais tranquila de você substituir essas receitas que irão acabar é através do endividamento mais barato via debênture. Só que o endividamento está ficando bem pesado. Olha só aqui, ó. Pegando aqui a Isa Energia, no Investidor 10, você pega aqui o indicador dívida líquida sobre EBITDA, que já está alcançando 4x. É um endividamento alto, é alto. Só para você ter uma ideia, o endividamento da Auren Energia, que se tornou uma preocupação válida do mercado, está em 5 vezes EBITDA. É maior, é um segmento mais arriscado de geração de energia, mas para você ver que é um patamar que já não está mais tão distante. E isso dificulta pagamento de dividendos, né? Vamos combinar. Como que eu vou pagar altos dividendos se a minha dívida está agressiva? Então, se a minha dívida está agressiva, como que eu faço para diminuir um pouco essa relação de dívida líquida sobre EBITDA? Diminuindo a dívida líquida. Perfeito, eu posso fazer isso. E como que eu posso diminuir a minha dívida líquida? Tendo mais caixa, porque eu sei que dívida líquida nada mais é que eu pegar toda a dívida da empresa, que é a dívida bruta, e eu descontar o meu caixa. Então eu chego na dívida líquida. Mas como que eu faço isso? Como que eu aumento meu caixa? Gerando caixa com as operações, mas aí ela já faz o possível, né? Ou então colocando mais dinheiro na empresa pelo sócio? Dá pra fazer isso? Dá. É só você pensar o seguinte, você que tem CNPJ, ou até você que não tem, como que você pode financiar a tua empresa? Pegando dinheiro no banco, para quem tem ações na bolsa, pegando dinheiro junto ao mercado, ou você que tem seu CNPJ menor aí, você fala assim, cara, não quero pegar esse juro alto do banco não. Nem vou mexer com o Pronamp, não quero. Vou colocar grana na minha empresa. Eu, sócio, pessoa física, vou aportar capital. Dá para fazer isso. Na Bolsa de Valores, como é que a gente chama isso? Esse aporte de capital pelo sócio? A gente chama de oferta
pública secundária de ações, ou follow-on, que é isso que a ISA Energia anunciou. Ela anunciou uma potencial oferta pública de ações. Vamos entender aqui o que constou desse documento. É um fato relevante. Ela informa, primeiro, que está avaliando a possibilidade de realizar uma oferta pública, subsequente de distribuição primária de ações preferenciais de sua emissão. Nossa, caramba, Luan, que nome difícil. Ela só está falando o seguinte, a gente vai aportar capital. Para isso, eu tenho que emitir mais ações, eu tenho que criar mais papeizinhos, que hoje não tem mais papel, hoje é tudo eletrônico. Mas eu tenho que criar mais açõezinhas de ISA E4 para justificar um novo aporte de capital. Estou aumentando o capital social. Se eu estou colocando mais dinheiro, eu tenho que emitir ações para corresponder esse mais dinheiro. Então, o que vai acontecer? Hoje eu tenho, no capital social da ISA Energia, um total de 420,71 milhões de ações preferenciais, ISA E4, da ISA Energia. Eu vou aumentar esse quantitativo, vou aumentar essa quantidade, emitindo mais ações. É só isso que está falando aqui, tá? E essa oferta vai ser destinada exclusivamente a investidores profissionais. Então, não é para todo mundo, só investidor profissional. Ou seja, quem investe mais de 10 milhões no mercado financeiro, instituições financeiras e investidores com certificação financeira, analistas, especialistas em investimento, aí vai poder entrar nessa oferta. Então ela é restrita. Para isso, a ISA engajou o BTG Pactual, sempre um protagonista, em M&A, em ofertas públicas, impressionante. Assim como o respectivo agente de colocação internacional dessa instituição, então vai colocar também no exterior, para prestação de serviço de assessoria financeira. E aí o BTG ganha uma graninha boa com essas ofertas, viu? A companhia esclarece que, caso a potencial oferta seja implementada, será outorgado o direito de prioridade aos acionistas da companhia para a subscrição. Isso aqui é obrigatório, tá? É igual num condomínio. É igual o inquilino tem direito de preferência na compra de um imóvel que está à venda. É obrigatório isso aqui. E aí entra o mais importante. A companhia estima que a potencial oferta seja no montante de 650 milhões. Isso aqui é muito. A gente viu que a emissão de debênture é 1,5 bi. Então isso aqui nem é muito. Qual que é o valor de mercado hoje da ISA após a queda nas ações? Está em quase 20 bilhões. E as ações caíram quase 5%, como a gente viu. Pô, Luan, mas nem teve a confirmação ainda. E o mercado já faz as ações caírem? Sim, o mercado é feito de expectativa. Se há expectativa de um evento acontecer, o mercado já coloca no preço hoje. E aí já não vira mais expectativa, porque já o preço ele informa como se o evento já tivesse acontecido. É assim que funciona. Então tá, se eu tô falando de 650 milhões em cima de um valor de mercado de 19.400, eu tô falando de 3,35%, né? 3,5%. Então, na verdade, o mercado já precificou o efeito da oferta no capital social, porque a ação estava a mais ou menos 20 bilhões, né? A empresa estava valendo 20 bilhões. Então, se é 650 milhões em cima de 20 bilhões, eu estou falando de 3,3%. As ações caíram 5%. Então já precificou os efeitos desse follow-on. Já precificou. Então, sinceramente, em acontecendo follow-on, a gente não sabe qual vai ser o preço, tá? A gente não sabe. Mas isso a princípio já foi precificado, os efeitos no capital social. A diluição. Por que é uma diluição? Porque eu vou aumentar o número de ações e eu estou injetando dinheiro do sócio. Lembrando que, geralmente, a gente olha com os olhos de dúvida, de ceticismo em relação a follow-on. Por quê? Porque, vamos pensar, qual que é a lógica empresarial? A lógica de extração de lucros da minha empresa. A lógica é de extração de lucros. Eu não quero ficar colocando dinheiro na minha empresa. Eu quero colocar para depois extrair os frutos. Então, se eu tenho que colocar dinheiro, isso é mal interpretado pelo mercado financeiro. Por que a empresa precisa de mais dinheiro? É porque a dívida ficou alta demais. Então, a gestão perdeu a mão na dívida. E aí entra essa dúvida a respeito da Taesa. Porque, a Taesa também está com uma relação de dívida líquida altíssima. Pegando aqui em relação ao lucro regulatório, que é o mais importante para a Taesa, olha aqui, dívida líquida superou 4 vezes EBITDA regulatório. Então está numa situação similar da ISA. Será que a Taesa faria follow-on? Mas ao mesmo tempo a gente viu que esse follow-on é pequeno. Olha só, dívida líquida atual da ISA Energia, 15 bilhões. Se eu botar 650, vai cair para 14. E aí você consegue clicar aqui em resultados para ver qual foi o EBITDA da empresa. O problema é que aqui não pega o regulatório, né? Vamos pegar aqui no release. EBITDA regulatório, 1 bilhão. Vou multiplicar isso aqui por 4, uma estimativa, 4 bilhões e 85 milhões, que eu tenho que pegar o EBITDA do ano inteiro para fazer essa comparação com o endividamento. E aí, fazendo essa oferta, supondo que a gente consiga reduzir a dívida líquida, porque o caixa vai aumentar, vai injetar dinheiro no caixa da empresa pelo sócio, caia para 14 bilhões essa dívida bruta.
Só que tem mais aquele 1,5 bi ali de debênture. Então dificilmente vai ficar em 14, mas supondo que fique em 14. Mas não vai ficar. Dívida líquida sobre EBITDA, né? Como a gente viu ali. Vai cair para 3,5. Mas de novo, não vai ficar em 14, porque pelo menos uns 500 milhões de impacto vai ter dessas debêntures. Então vai ficar em 3,55, 3,6, já é um pouco melhor. Porque nesse momento, a dívida líquida, olha só, passou de 15 bi, na verdade. Pensando no EBITDA desse tamanho de 4 bi, como a gente viu, a gente está falando de 3,76, quase 4 vezes. Então, assim, o impacto vai ser pequeno, tá? Tanto na estrutura de capital, quanto em relação ao valor de mercado da empresa que já precificou isso. Agora, Luan, você sabe a estimativa do valor na emissão? Primeiro que é restrito, né? Então, não sei se você é investidor profissional, você vai ter acesso. Segundo que dificilmente vai ser algo muito abaixo disso aqui. Por quê? Porque geralmente a precificação decorre de uma média dos últimos 18 meses de pregão. E pegando aqui, vamos colocar um ano, né? Fazendo uma média disso aqui tudo, vai chegar aí algo próximo, nem vou fazer conta aqui, a 26 talvez, 27. Lembrando que a ação hoje negocia abaixo do valor patrimonial. Então, você que critica emissões abaixo do valor patrimonial em fundo imobiliário, isso também pode acontecer com empresas. Então, isso é importante ser ressaltado aqui, para não haver desonestidade intelectual. Então, veja, vai ter uma emissão abaixo do valor patrimonial por conta de endividamento alto. A ação na emissão provavelmente vai ser um pouco abaixo disso, mas o mercado na Bolsa de Valores já está precificando. E o impacto dessa emissão vai ser marginal, tanto na redução de endividamento, quanto na base acionária mesmo. É muito pouquinho, 650 milhões, frente a uma assunção de dívida recente de 1,5 bi. E toda essa dívida que essas empresas estão assumindo hoje em dia. E aí fica a dúvida, a Taesa vai fazer isso? Pode fazer também, né? Porque a Taesa está com um nível de dívida tão alto quanto, até um pouco superior. Então, pode acabar fazendo também. Mas é só uma especulação. Existe aquilo que o Warren Buffett fala de imperativo institucional. O que é? Uma empresa ou um executivo vê uma outra empresa similar fazendo uma coisa, quer imitar. Então pode ser que isso aconteça, mas é só uma especulação. Nada ainda confirmado. Então as ações da Taesa poderiam cair por conta disso, mas é inevitável. O que você pode controlar? Estabelecer ali um valor intrínseco de acordo com os lucros da empresa e comprar com margem de segurança. É isso, não tem outra coisa que você possa fazer. Lembrando de novo que isso aqui ainda não foi confirmado pela ISA Energia, não tem preço ainda definido, não tem nada. É um estudo de viabilidade junto ao BTG para ver se vale a pena fazer isso agora. E aí o Yuri também perguntou, você tem alguma expectativa de por quanto sairá? Não tenho. Eu já falei mais ou menos quanto que pode ser, uma média dos últimos 18 meses, geralmente é isso. Mas é isso aí. Aí vale a pena comprar a ISA por conta disso? Não. Só por conta disso, não. Eu não acho que a ação, mesmo com esse follow-on, ficou barata. Não acho. E eu sou bem reticente em relação à ISA Energia, principalmente pela falta de tag along. Mas enfim, é um critério que eu defino para a escolha de ações. Se você não se importa com isso, tudo bem. Você pode incluir, gosta muito da empresa, mas com bastante controle de risco no seu portfólio. E não acho que ela esteja barata mesmo após essa queda ou esse follow-on. E aí, pegando aqui o comentário completo do Yuri, porque eu já falei do Banco do Brasil no vídeo anterior, mas ele colocou aqui também o seguinte: muito se vê no YouTube falando a respeito da proteção que o banco vem tomando a respeito das RJs. Porém, advogo aqui no Mato Grosso e tenho visto um número alto de decisões conferindo alongamento das dívidas provenientes de crédito rural, ou seja, suspensão de débitos, carência, diluição de parcelas, ou seja, está falando o seguinte: o produtor rural entra com processo pedindo suspensão de dívida por questões climáticas, a situação macroeconômica desfavorável, uma série de coisas. Não vi ninguém comentar a respeito disso. É uma questão preocupante, pois ela está interligada a basicamente tudo que um produtor rural pode sofrer. É uma orientação jurisprudencial que abrange uma vasta quantidade de eventos. Acho que eu cheguei a comentar sobre isso no vídeo anterior. Acho que está respondida a questão, Yuri. Se ficar mais alguma questão pendente, pode me mandar que eu vou respondendo. E de novo, outro vídeo motivado por perguntas dos membros da comunidade FMI, onde você também tem todos os vídeos que eu publico para os membros do canal. Então, só para você entender a diferença entre a comunidade FMI e os membros do canal. Os membros do canal recebem os vídeos exclusivos e a planilha de valor intrínseco. Esses são os benefícios para os membros aqui do YouTube. Se você é membro, agradeço demais por apoiar aqui o meu trabalho. Se você quer ir além, aí você vai na comunidade FMI, onde tem a comunidade para a gente interagir. Eu respondo todas as perguntas, absolutamente todas, seja em vídeo, seja via comentários escritos. Ainda você tem acesso aqui embaixo ao meu curso Formação Mirai Investing, tem acesso aos meus relatórios de análise de empresas, de uma série de empresas da bolsa, e ainda minha carteira pessoal, né? Que fica também para os membros, onde eu faço vídeos exclusivos comentando o que eu estou fazendo na minha carteira. Então, tudo que o investidor pessoa física precisa, tem aqui na comunidade FMI, onde eu te ofereço acompanhamento. Além de você poder estudar do zero no FMI, no curso, você ainda tem o meu acompanhamento. Então, se quiser testar, o link está aqui embaixo, você pode cancelar a qualquer momento também. Você tem 7 dias para testar. No YouTube,
mesma situação. E ainda lembrando que eu sou o consultor de investimento, se você quiser a sua carteira analisada ou montada por mim, é só você preencher o formulário e solicitar um orçamento no link da descrição. Resumindo, portanto, a respeito de ISA Energia, esses 650 milhões de reais vão fazer só cócegas, sinceramente. Já foram precificados e a precificação será abaixo do valor patrimonial, com base numa média dos últimos 18 meses de pregão na Bolsa de Valores. A dívida vai continuar alta, teve uma emissão de debêntures num valor superior ao dobro dessa emissão, então não é nada demais. Não acho que a empresa esteja barata por conta disso. Claro que tudo pode mudar no futuro, estou falando com base nos dados atuais. E a Taesa, sim, poderia ir pelo mesmo caminho, justamente porque já está com uma dívida até superior à da ISA Energia. Qualquer dúvida ou sugestão, só comentar aqui embaixo. Fui!